Olá, seja bem-vindo a mais um Alba Entrevista. Ele é doutor em Ciências Sociais, mestre em Sociologia e professor adjunto na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e um grande defensor da interiorização das universidades. Estamos falando do sociólogo e urbanista Antônio Mateus de Carvalho Soares, nosso convidado. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Jefferson. É uma satisfação muito grande estar aqui, na TV Alba. É uma satisfação muito grande estar com você, que faz parte da história do jornalismo baiano. É uma pessoa que eu admiro muito e que tem um trabalho consolidado e de referência em nosso estado. Por que defensor da interiorização das universidades? Eu parto do pressuposto que a educação é fundamental para a transformação social. E quando vamos pensar na etimologia e no sentido da universidade como universo de saberes, a pauta principal é aquele saber que é constituído e construído para voltar para o povo e para a transformação. Na história da sociedade brasileira, percebemos que desde que a universidade foi criada, no final do século XIX, ela é centralizada nos grandes centros, nas capitais. Então, o processo de interiorização das universidades no Brasil é algo recente, tem menos de 30 anos. Na Bahia, por exemplo, esse processo de interiorização se constitui inicialmente através da UNEB, na Universidade do Estado da Bahia, que tem como reitora hoje a professora Adriana Marmori, e que faz um excelente trabalho nessa universidade. Das universidades federais, tínhamos apenas a UFBA. Hoje temos mais 4 instituições, e entre estas, a UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, a interiorização das universidades faz parte de um projeto de nação, faz parte de um projeto de desenvolvimento e de inclusão social. E a UFRB, ela tem em sua gênese essa perspectiva de incluir e transformar. Então, é uma universidade entre as 4 ou 5 federais que temos aqui, porque temos 10 universidades públicas, possivelmente 10, 4 estaduais e 9 universidades. Mas a UFRB, ela tem uma especificidade. Ela se institui no Recôncavo da Bahia, que do ponto de vista histórico é um lugar de luta, até porque o processo de independência começa em Cachoeira. Então, a UFRB, que se localiza no Recôncavo da Bahia, que se institui em 7 campi, é uma universidade multicamp, ela como uma referência de interiorização do ensino público federal, ela tem esse projeto de inclusão social. Então, o processo de interiorização é também um processo de democratização, de acesso e de possibilitar que o desenvolvimento através da educação chegue nas cidades de pequeno e médio porte e no interior. Pois é, na prática, professor, você, professor hoje da UFRB, contribuiu também para a fundação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Exatamente. Na verdade, já tem uns 5 anos de atuação, exatamente, mais ou menos. Como é que você vê, na prática, a universidade no interior contribuindo para atender às demandas da sociedade local e promover o desenvolvimento regional? Olha, a UFSB, que é um projeto assim baseado na pedagogia de Anísio Teixeira, a pedagogia como forma de transformação da vida, tanto Anísio Teixeira como Paulo Freire, eles estão presentes nas artérias que circulam na UFSB, uma universidade que se localiza em Itabuna, em Porto Seguro, em Teixeira de Freitas. Acompanhamos o processo, fizemos parte da equipe do professor Naumar, que foi reitor da UFBA, e é uma pessoa muito ambiciosa no âmbito de promover a educação. Ela foi uma grande experiência, porque a partir dela eu percebi que a instalação de uma universidade, enquanto um equipamento de transformação, ela mobiliza não só o conhecimento, a ciência, mas também a estima e o desejo de potência das pessoas. A educação transforma mesmo, e isso não é clichê. Ela prepara não apenas para o mundo do trabalho, para o mundo do desenvolvimento, como também para as relações de alteridade. A educação humaniza, e esse processo de interiorização, instituído por esse rito de fundação, que participei na UFSB, foi fundamental para a minha trajetória e para reforçar esse sentimento que hoje eu tenho na UFRB. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, ela é uma universidade inclusiva, ela tem um legado de inclusão. Para você ter ideia, Jefferson, 70% dos estudantes de medicina são negros, se autodeclaram negros.
Então, eu falo do curso de medicina porque é um curso que, há 20 anos atrás, era um curso destinado à elite das capitais, da classe média, era o sonho da classe média ter um filho, né, cursando medicina. E hoje temos o exemplo do curso da medicina da UFRB, então, que tem esses estudantes negros e de famílias empobrecidas, de famílias populares. Então, 80% dos estudantes da UFRB, eles são oriundos de famílias que ganham até um salário mínimo. E temos também estudantes quilombolas, né? Estudantes filhos de pescadores, pescadoras. Então, isso é um legado. A UFRB tem um legado de inclusão e oferece para o Brasil um modelo, né, de universidade. Obviamente, a gente percebe que durante o governo passado, a universidade brasileira sofreu um conjunto de ataques e de violência, né? Mas a gente percebe que hoje já percebemos que a distopia que habitou o país durante 4 anos, ela se transforma em esperança. E a gente percebe isso, né, através dos alunos, né? Alunos quilombolas, filhos de pescadores e pescadoras que antes nem sabiam o que era a universidade, hoje têm acesso à universidade. Então, a interiorização da universidade mexe não apenas com a relação capital-trabalho, de inserção no mercado de trabalho, do emprego, que é importante, é fundamental para a cidadania, mas mexe também com a estima dessas famílias. Eu tenho uns alunos que é o primeiro estudante universitário da família. Então, isso mobiliza toda uma estrutura social, todo um arranjo societal. Então, a UFRB, dentro desse processo de interiorização das universidades baianas, ela traz esse legado de inclusão. Porque, Jefferson, eu percebo a universidade como um espaço de transformação social, de produção científica, mas também de inclusão e de desenvolver não apenas o conhecimento sistematizado, mas contribuir para que o projeto humano se constitua de forma cada vez mais humanizada e que desenvolva a alteridade. Quando a gente fala em educação, é inevitável pensar no desenvolvimento da sociedade, não é? No crescimento da sociedade como um todo. E isso muito também relacionado a novas políticas públicas que promovam esse desenvolvimento. Na sua avaliação, qual é o papel das universidades na formulação de políticas públicas e como suporte para os próprios governos, no sentido de colaborar de maneira efetiva para que as instituições, enfim, a sociedade se desenvolva de uma forma positiva? A universidade, em seu processo de interiorização, por si só, já é uma política pública, né? Porque ela possibilita a educação para aqueles que foram historicamente desassistidos. Porque quando a gente compreende a história da formação da sociedade brasileira e como a educação se instituía, né? A gente imagina, ou melhor, a gente tem estatísticas que evidenciam que a educação era só para as famílias abastadas, né? Se a gente for avaliar isso, como política pública, a universidade ela faz com que as pessoas se sintam pertencentes a um processo realmente democrático e constitua, ao produzir o seu projeto de vida, um projeto de desenvolvimento para o seu território, para a sua comunidade, para o seu quilombo, né, para a sua comunidade ribeirinha. Então, no momento que você consegue revolucionar, ou melhor, se revolucionar, isso é uma frase do Florestan Fernandes, no momento que você consegue se revolucionar enquanto ser, enquanto homem, enquanto mulher, você consegue realizar a revolução social. Então, a função da universidade, além da transformação, é revolucionar a sociedade. É fazer com que a luta contra as hegemonias das classes abastardas, brancas, né, hegemônicas, elas sejam desconstituídas. Por isso que a universidade pública incomoda tanto. A universidade pública e o seu processo de interiorização incomoda determinados setores da sociedade. Porque no momento que você tem alunas que têm consciência de seu estar no mundo, do seu ser no mundo, ele é um sujeito crítico, é um sujeito que produz conhecimento, é um sujeito que é preparado para o mercado de trabalho e que não é, né, subordinado. E quando a gente fala do Recôncavo Baiano e toda a história de escravidão que se instituiu ali, né, a gente tem que lembrar também que o Recôncavo da Bahia é um lugar de resistência. Os processos de independência se instituíram lá em Cachoeira. Né? Estamos no bicentenário da independência. Então, o sentido da UFRB está associado também à sua relação com o território, está associado com sua relação de pertencer a um território que, na gênese de sua Constituição,
temos a luta pela sobrevivência, a luta por um projeto coletivo. Então, a UFRB, ela tem um legado muito importante para todos nós, um legado de inclusão. O grande desafio hoje não é apenas promover o acesso à universidade, porque tem muitos estudantes desses que não conseguem, né, permanecer. Então, quando falamos em política pública, a pergunta que você me fez, eu retomo, é importante a gente pensar em uma universidade não apenas como um equipamento de produzir ciência, mas como um locus que possibilite o acesso e a permanência. E o acesso e a permanência estão associados com políticas que constituam, né, possibilidades que esse aluno receba uma bolsa para manter o seu sustento na universidade. Até porque estudar é caro. Estudar é caro porque, além do tempo que você despreende, tem livro, né? Tem o acesso à internet, tem o computador, tem o transporte, tem a alimentação. Então, é importante que essa universidade, enquanto produtora de ciência, enquanto política pública, se atente para essas questões. E eu tenho percebido na UFRB, eu estou há 7 anos na UFRB, né? E para analisar a UFRB, eu trago a experiência que eu tive na UFSB também, né? Que esses dois planos, né, de constituição de um projeto nacional perpassa por um processo de educação qualificada no interior do Estado. Essa capacidade de transformação social, cultural, que a universidade acaba ajudando em muito, não é? Nesse sentido, é perceptível em Cachoeira? Você poderia citar um exemplo de, a partir de Sim. todo o esforço da UFRB de ter resultado em uma transformação social local? Temos estudantes que eles concluem a graduação lá, faz mestrado, depois vai fazer o doutorado no Rio, em São Paulo, e volta para ser professor. Temos estudantes que, por exemplo, no curso de Ciências Sociais, que é o curso que, né, eu leciono, é um curso que eu participo, que eu visto a camisa, o curso de licenciatura em Ciências Sociais, por exemplo, aprovou diversos professores agora no último concurso do Estado, né? Então, é importante que, no momento que um estudante, né, um jovem que tinha poucas esperanças, ou melhor, que tinha poucas possibilidades na sua cidade, no interior, porque a gente percebe que os interiores, muitas vezes, eles não possibilitam essa relação com o mundo do trabalho e com as expectativas. No momento que a universidade é instalada, né, você realiza um curso de licenciatura, como um curso de Ciências Sociais, que é um curso que historicamente é desvalorizado, e você faz esse curso em 4 anos, e depois você é aprovado em um concurso público. Então, isso é uma mudança de rota, não apenas para esse estudante que foi aprovado, como também para toda a família. E é uma relação em cadeia, uma relação dominó. Um vai puxando o outro. E temos estudantes lá que foram os primeiros estudantes, né, da sua família e que hoje levou o irmão, o primo, e temos mães que já, né, com certa idade, que vão para a faculdade estudar. Então, o legado de inclusão perpassa por essa questão também, com a lida com a identidade, né? Não é só aquela universidade que prepara para o mercado, o que é importante. A educação deve preparar para o mercado, para o trabalho, né? Para uma função que desenvolva lucro, mas é importante, fundamental, preparar para a vida, né? Uma vida constituída por um processo de humanização. A gente percebe que o mundo hoje atravessa uma situação pós-pandêmica, ainda vivenciamos as consequências da pandemia, a gente tem que falar sobre isso, né? Ainda vivenciamos as consequências da pandemia, pós-pandemia, as questões associadas à saúde mental, né? As questões associadas ao egoísmo. Então, uma universidade, ela deve estar atenta também para esse lado sensível e para esse desejo de potência que ela pode alimentar. A gente está falando aqui das vantagens, dos méritos da interiorização das universidades e os desafios, as dificuldades para se efetivar um processo como esse. Por exemplo, obstáculos como infraestrutura limitada, diminuição de recursos, como que, pela sua própria experiência, teve a UFSB, não é? Que você foi um dos pioneiros na fundação da universidade, lá no sul do estado. Como é que você enxerga esses obstáculos, esses desafios? Mas, por favor, responda no próximo bloco. A gente volta já já nesse papo aqui com o professor, sociólogo e urbanista Antônio Mateus de Carvalho Soares. É um instante só. Já estamos de volta
nesse papo com o professor, sociólogo e urbanista Antônio Mateus de Carvalho Soares, professor adjunto na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sobre essa interiorização das universidades, quais têm sido os desafios e como as universidades do interior têm superado, por exemplo, obstáculos como infraestrutura limitada, falta de recursos e para oferecer uma educação de qualidade, professor? Durante esses 4 anos, né, de um governo antidemocrático, a universidade ela sofreu muito, né? Ela sofreu muito com cortes orçamentários e pela própria situação de desesperança e distopia que atravessava a educação naquele momento. Obviamente, a gente percebe que a infraestrutura nesse processo de interiorização, ela deixa muito a desejar, né? No que se refere à própria estrutura física, a laboratórios, a bibliotecas, a transporte, né? Então, temos que avançar muito nisso. Mas o desejo de potência, o desejo de uma construção, né? Porque a universidade é um processo. A instalação dessas universidades no interior da Bahia é um processo contínuo, né? Faz com que esses pequenos fixos, mesmo precários fisicamente, eles constituam fluxos de qualidade. Porque o desejo e o querer é tão grande que faz com que esses detalhes, que na verdade são detalhes que podem vir a comprometer, acabam sendo suplantados, né? Pelo aquele professor que se dedica, né, a estar dialogando com o seu estudante, com o seu aluno a aprender, e o aluno que quer, né, de certa forma, ver a sua vida transformada e transformar a sua comunidade. Tem uma coisa que me chama muita atenção, Jefferson Beltrão, lá na UFRB, são os alunos de comunidades quilombolas. Os quilombos no Recôncavo Baiano dão uma aula para a universidade quando a gente fala de solidariedade. Tem estudante que ganha uma bolsa e consegue dividir essa bolsa que ele ganha com um outro que ainda não recebeu. Há um senso de comunidade, e comunidade solidária, né? A solidariedade, a dádiva dessas comunidades quilombolas no Recôncavo dá uma lição na própria universidade. Então, toda essa relação de responsabilidade consigo e com o outro faz com que as supostas precarizações infraestruturais que tem na universidade sejam superadas por esse desejo de potência. E a gente percebe isso claramente. Eu fui professor também da Universidade Federal da Bahia, dei aula no curso de Direito. Tenho o maior respeito, a minha alma mater é a UFBA, minha graduação foi, uma das graduações foi na UFBA, outra na UNEB. E eu percebo hoje, tanto na minha experiência enquanto jovem estudante dessas universidades, como nas pesquisas que realizo no Observatório Social da Juventude sobre jovens, que os jovens quilombolas eles têm um diferencial, que é a solidariedade e a vinculação com outro jovem na perspectiva de cooperação, né, de solidarizar-se, de dividir o pouco que tem. Então, esse sentimento de solidariedade e esse desejo de potência, esse desejo de transformação, faz com que esses fixos, mesmo precarizados, se transformem em lugar de polarização de conhecimento e disseminação de conhecimento. Por mais que hoje a gente tenha a política de cotas, você estava citando aí, por exemplo, a participação dos quilombolas lá na UFRB, a gente ainda enxerga o ambiente universitário, em tese, como muito elitizado ainda, não? Pela própria dificuldade de acesso à universidade. Como promover uma inclusão e uma equidade exatamente nesse acesso à educação, especialmente no interior do estado, professor? Olha, quando a gente fala, né, da UFRB, ela tem algumas especificidades, né? Por exemplo, o curso que poderia ser o mais elitizado, que é o curso de medicina, ele tem 80% dos seus estudantes, quase 80% dos seus estudantes, cotistas negros de escola pública. Então, assim, mesmo quando a gente entra nesse contrabalanço, né, do processo de elitização, a gente percebe que o processo de interiorização por si só faz com que determinados integrantes da elite não queiram estar nesse lugar. Tem muitos estudantes, né, por exemplo, temos poucos alunos de Salvador na UFRB. Temos mais alunos do território, e isso dá um sentido muito especial ao território.
É como se fosse assim, essa universidade é nossa. Não é que exista um processo de exclusão, né, mas é um processo de distanciamento, né, no que se refere. Obviamente, nós percebemos que a sociedade brasileira ela é hierarquizada, temos uma elite do atraso, né, e que sempre aparece, né, alguns, mas eles não conseguem crescer em sua arrogância nesse espaço, porque é um espaço que foi produzido em seu projeto político-pedagógico para incluir e para aquela comunidade. A UFRB, ela existe em 7 territórios, né? Ou melhor, ela existe em um território de identidade, o Recôncavo da Bahia, mas em 7 cidades. Temos em Santo Amaro, temos em Cachoeira, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Feira de Santana, talvez tenha esquecido um ou outro, mas são esses os principais. Cruz das Almas, principalmente Cruz das Almas, que é a gênese da UFRB é Cruz das Almas, né, onde tem o curso de agronomia, o histórico curso de agronomia e de veterinária, que vai ter a gênese no momento em que a UFBA se transforma em UFRB. Então, assim, essa elite que inicialmente era agregada nesse curso de veterinária e de agronomia, ela começa a ser dissipada, porque a universidade começa a incluir pessoas que antes nem sonhavam em ter, né, acesso à universidade. A universidade interiorizada é realização de muita família, é realização de muito jovem. Professor, deixa eu levantar uma questão aqui que penso está presente no nosso dia a dia, em vários segmentos da sociedade, que é a intolerância, hoje cada vez mais acirrada, não sei se por conta das novas tecnologias que, de certa forma, disseminaram a informação com muito mais facilidade do que quando ocorria tempos atrás, mas a intolerância, a violência inclusive nas próprias escolas, no ambiente escolar, como é que a universidade pode contribuir para um debate nesse sentido, um debate para, na melhor das hipóteses, deixar as pessoas mais lúcidas sobre o que está acontecendo com a nossa sociedade e como superar esse problema que a gente está vivenciando hoje, que muitas vezes chega a um nível insuportável, não? Sabemos que o fenômeno da violência na sociedade brasileira ela está associada ao próprio processo de gênese e de formação. O Brasil é fruto do estupro, né, do homem colonizador em relação à indígena. As nossas plantações de cana eram adubadas com sangue dos negros que foram aqui escravizados. A gente percebe que a violência na escola ela é consequente da violência urbana e da violência social que chega até ela. A sua pergunta, ela se relaciona muito com o que eu tenho feito atualmente, né, na universidade. Eu queria também ver a tua visão de sociólogo. Certo. Nesse contexto então, assim, todo aí. A violência como gênese da sociedade brasileira, mas uma violência que ela não se contenta em não invadir as instituições. A universidade, assim como a escola, são espaços de virtuosidade. A sua pergunta que remete à violência na escola e o que a universidade pode fazer, eu vou te responder. Temos o Observatório Social da Juventude, que é liderado por mim, pelo professor Nilson Weisheim. E tem 2 políticas públicas muito importantes, que é o PIBID e o RP. O PIBID e o RP são 2 programas muito importantes no desenvolvimento de políticas públicas educacionais. São programas do governo federal. Tanto o PIBID, Programa de Iniciação à Docência, como o RP, Residência Pedagógica, faz com que alunos que estejam se inserindo nos cursos de licenciatura, logo, eles se aproximem da escola. E ao ir para a escola, eles levam temas como projeto de vida, cultura da paz, decolonialidade, letramento racial, né? Então, isso minimiza, né, os efeitos da violência no espaço escolar. Porque a violência na escola, Jefferson, ela existe em 3 dimensões. A violência da escola, para a escola e na escola. A violência no que se refere a pedagogias tradicionais que não se adequam mais com o complexo geracional. Mas temos também aquela violência associada ao tráfico de drogas que transita na escola, né? E a violência da própria precarização do sistema público, que temos muito. Tem escolas que a gente chega e tem grades, parece pesados carandirus.
são escolas que não têm o aspecto de humanização. Então, a universidade, ela contribui no momento que ela cria uma relação de interação entre universidade e escola. E esses programas que eu te falei, que são programas financiados pela CAPES, PIBID e RP, possibilita que a universidade, através dos seus alunos de licenciatura, se aproximem desse ambiente e estimulem outros jovens a saber da importância e da necessidade da universidade e dessa interação com a escola. Agora, obviamente, a gente sabe que o problema da violência está associado a outras questões. A violência é multicausal. A gente percebe que não é só uma ação da universidade ou uma ação da polícia, né, que é algo que eu não recomendo, essa coisa de ronda na escola. Isso não vai resolver o problema da violência. A gente percebe que a violência está associada também a um acúmulo social de desigualdades e de pobreza, um acúmulo de pobreza social. Associado a isso, o tráfico de drogas, que cresce de forma qualificada, ao passo que a segurança pública não consegue acompanhar as nuances. Então, um menino desassistido, um menino oriundo de uma família desempregada, ele é muito mais vulnerável a uma cooptação do que um outro. Então, isso falta uma política pública específica para combater, no caso, o aliciamento desses jovens. E as novas tecnologias, professor? Novas tecnologias de comunicação, em particular, não é? Tem agora esse advento da inteligência artificial, o novo ChatGPT, que está em evidência. Como é que as universidades têm se adaptado a essas mudanças tecnológicas e as novas formas de ensino e aprendizagem, não é, para oferecer uma educação atualizada e alinhada com as demandas da sociedade? Olha, a tecnologia existe desde que o homem existe. Se a gente for perceber o termo clássico, greco-românico de tecnologia, tecner, é a técnica que você faz para criar, né, uma peça, um banco. Você tira uma árvore e a árvore se transforma em um banco. Mas hoje estamos falando de algo mais sofisticado, inteligência artificial. Estamos falando em redes sociais cada vez mais conectadas, hiperconectadas. Estamos falando em sociedade em rede, na perspectiva de Manuel Castel. Estamos falando no mundo virtual, na perspectiva de Per Levy. A gente percebe que tem muito a ser investido nas universidades. Há muito que ser investido, sobretudo nas universidades do Nordeste brasileiro. Algumas universidades de São Paulo já conseguem, por exemplo, a USP, onde eu fiz o mestrado, ela já consegue ter laboratórios específicos para trabalhar dessa perspectiva, né, da inteligência artificial, o metaverso, né, esses novos códigos de linguagem que possibilitam, né, formas de acesso ao mundo e de interação muito importantes. Né? Então, assim, é um grande desafio da universidade e do professor. Porque tem muitos professores que não conseguem ter uma linguagem comunicacional, não conseguem ter uma linguagem com as redes sociais. Eu estou falando de algo simples, redes sociais. Inclusive, a Tamile Conceição, que é uma jornalista em formação, ela faz parte de um projeto que é chamado Elo FRB. O Elo FRB é um projeto que articula sociabilidades virtuais. Ela faz com que, né, o quilombola que tem uma rede social e que produz licor em seu quilombo, possa fazer sua rede social e, né, fazer com que esse material produzido seja visualizado. Então, assim, é como se fosse um tipo de economia solidária. Então, o projeto Elo FRB, né, Elo UFRB, sociabilidades virtuais, é uma possibilidade de pensar a tecnologia, mas é algo muito incipiente, Jefferson, porque carece de recurso. Tecnologia é cara, tecnologia é muito cara. Ou seja, tem um longo caminho pela frente ainda. E para a gente encerrar, qual é o futuro que você vislumbra para a educação no Brasil, levando em conta essas transformações socioculturais e tecnológicas que estão em curso? Eu parto do pressuposto que tem que ter eu vou utilizar um termo jornalístico, tem que ter uma disrupção, tem que ter algo disruptivo. Eu acho que a educação ela precisa ser repensada, tanto a educação básica como a educação superior. Eu acho que o modelo que temos, mesmo contribuindo muito para a transformação social, ele ainda não dá conta das especificidades da nova geração. As novas gerações elas são instantâneas. Elas são instantâneas porque ela parte do pressuposto que a forma de aprender mudou com o tempo e mudou com o tempo. A gente percebe, né, que uma criança de 3, 4 anos, ela cria uma dependência com o celular que altera a sua neuroplasticidade cerebral. Então, a educação
tanto na educação básica como superior, tem que entender que ela precisa se ajustar para compreender as novas gerações. Eu acho que o grande desafio, além da inteligência artificial, é compreender que geração é essa, que adolescente, que jovem é esse, que jovem temos e qual educação ser produzida, que faz parte de um processo contínuo também. Professor Antônio Matheus de Carvalho Soares, muito obrigado pela aula. E seja sempre bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado, foi uma satisfação muito grande te conhecer pessoalmente, é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que faz parte, né, da história do jornalismo baiano, e é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando com você essas ideias. Prazer todo nosso, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.